Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin acelera, Bitcoin traz o pump, rompe 70 mil dólares e muitos ficarão para trás, caso isto aconteça. Isto o que? Você pode se perguntar. Eu vou te mostrar exatamente o que precisa acontecer e que pode acontecer, que vai deixar muito urso chateado, esperando os 40 mil dólares. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, antes, como de praxe, eu peço, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, o Bitcoin coloca uma vela de mais de 6% até o momento, no dia de hoje. Temos o rompimento dos 70 mil dólares, só que a gente ainda precisa do fechamento do dia. Sim, eu sei que muitos começam a ficar animados, mas a gente precisa fechar o dia, 21 horas horário de Brasília, acima de 70 mil dólares. Vamos recapitular. O Bitcoin começou a demonstrar força a partir do início do conflito armado no Oriente Médio. Vimos quedas no sábado, o início deste conflito, mas que não levou à perda do fundo ascendente anterior. 62,5 não foi perdido. Tivemos uma recuperação e o mercado se manteve em consolidação. Consolidação bullish, uma vez que o mercado como um todo estava extremamente temeroso, amedrontado. Tivemos alta, mas no dia de ontem SP500, Nasdaq, ouro, prata, tudo caiu. O Bitcoin caiu também. No entanto, um ativo de alto risco, que é o Bitcoin, mais uma vez, não perdeu o seu fundo ascendente anterior. Mais uma demonstração de força. E hoje a gente tem o primeiro movimento para vencer a resistência de 70 mil dólares. Para que este desafio seja totalmente vencido, precisaremos da confirmação de rompimento. O que isso quer dizer? Hoje a gente precisa fechar acima de 70 e amanhã, ou mais tardar sexta-feira, precisaremos de um fechamento acima da máxima do dia de hoje. Ou seja, se a gente atingiu 73,100, por exemplo, amanhã a gente precisará de um movimento lá nos 74. Se isso acontecer, este rompimento de 70 mil dólares estará confirmado. Maravilha! Movimento bullish confirmado no curto prazo. Sim, no curto prazo, por quê? Está vendo essa linha azul? Esta é uma linha importantíssima, crítica, que pode deixar muita gente para trás, muita gente esperando os 40 mil dólares, exatamente como muitos ficaram esperando os 12 mil dólares. Eu vou te mostrar o porquê. E você vai compreender o quão importante é esta linha, que está em 74.500. Vamos mudar para o semanal. Semanal. Temos a linha de tendência de alta de 9 anos. Aqui, linha de tendência de alta. Semanal sustentou naquela faixa de maior volume por preço. Foi o ponto de sobrevenda semanal no RSI. Nos aproximamos muito da média de 200 semanas. Faixa de sustentação importante. Mas agora, a gente começa a olhar para este ponto. Ponto que serviu como suporte. E era o suporte mensal anterior. O último fundo ascendente era 74,5. Foi perdido sem confirmação, uma vez que a gente não fechou abaixo. Preste muita atenção. Acabei de explicar o que é rompimento confirmado. A gente teve um rompimento no semanal, ele não foi confirmado, uma vez que a gente não perdeu a mínima da vela de rompimento. No entanto, este ponto de suporte agora vai servir como uma resistência. E é uma resistência crítica. Porque além de servir como um paredão do suporte mensal anterior,
serve também como área de retração de Fibonacci de 38,2. Deixa eu tirar essa linha. Olha só, 38,2 é a faixa de retração inicial do topo ao fundo. Se vencermos esta área, aumentará a probabilidade, conforme a gente estique, de formarmos um fundo ascendente posteriormente. Então preste muita atenção. Estamos em um movimento de aceleração. Precisamos romper os 70, fechar acima desses 70, confirmar o rompimento. Posteriormente, a gente precisa vencer esse paredão que está em 74.500, vencer e fechar acima. Quanto mais esticarmos, maior será a probabilidade de formarmos um fundo ascendente e não de cair diretamente. Este movimento de vitória dos 74.500 pode sim abrir espaço para uma recuperação do mercado. É claro, a gente vai olhar para as bandas de bull market. Eu já mostrei elas aqui no passado. Estas bandas, quando recuperadas, trazem a recuperação da tendência macro de alta. Isso vai ser avaliado, mas preste muita atenção. Se a gente começar a fechar, se, é uma certeza, é uma garantia? Não, estamos falando de probabilidade, esse é um estudo de probabilidade. Se fecharmos acima de 74.500, acelerarmos e usarmos justamente este ponto, que era suporte, volta a ser resistência, como um suporte novamente, isto pode abrir espaço para vencer estas bandas de bull market e recuperar todo o movimento de alta. Eu devo lembrá-lo, nós estamos com um sentimento destruído, é depressão máxima no mercado cripto, uma vez que o medo extremo, ele persiste há semanas, justamente nas faixas mínimas. Se a gente começa a casar todos os indicadores, você começa a entender que existe uma sustentação muito importante. A gente caiu 50%. O risco e o retorno começa a ficar favorável, mas tem um ponto: o consenso. Eu tenho repetido isso porque é muito importante. O consenso é de que iremos para estas faixas. Este é o consenso. Exatamente como existia um consenso de que iríamos em 12 mil dólares no último ciclo, no último bear market. Era o consenso. E detalhe, um ponto muito importante. Nós tivemos uma movimentação de baixa muito forte na quebra da FTX e muitos esperavam quedas ainda maiores. A gente não viu quedas maiores porque o consenso em um ponto muito crítico era de maiores quedas. Então nós tivemos a queda e sustentamos. Então, diante de uma notícia muito ruim, o mercado ele não fez um movimento adicional de baixa. Muitos não estão considerando este conflito armado de grandes proporções, mas é algo extremamente ruim e o mercado não está tendo o seu crash. É claro, a gente pode cair, não se engane. A gente ainda está numa tendência de baixa, a gente precisa sim de vários movimentos para que a gente volte a uma tendência estruturada de alta. Mas o risco e o retorno começa sim a pesar e o consenso também começa a pesar de forma brutal. Eu, Luan, sigo fazendo operações de curto prazo para aumentar o meu caixa caso a gente veja um movimento de baixa, que na minha humilde opinião não é a maior probabilidade. Mas eu não comando o mercado, eu não tento adivinhar, eu não tenho a bola de cristal. O que eu busco fazer? Eu estou pronto para o pior cenário possível no meu caso, então é a ursarada estar correta, e eu estou exposto de uma determinada forma que, se isto acontecer,
eu vou me beneficiar muito. Se isso acontecer, eu tenho caixa para comprar bons ativos, principalmente o Bitcoin, e se isso acontecer, eu já estou posicionado de uma forma extremamente tranquila para surfar. Você que está esperando o Armagedon adicional, você muito provavelmente vai ficar de fora. Porque mesmo que caia, isso é um alerta para todo mundo que é ultra urso e está fora do mercado. Mesmo que caia, e essa não é a maior probabilidade, mesmo que caia, você não vai comprar. Você vai olhar para 40, vai olhar para 30, vai olhar para 10, você nunca irá comprar. E aqueles que têm uma visão plena de certeza que o mercado vai cair, faz short vezes 100 e você vai enriquecer. Porque o que a gente mais vê são pessoas gritando valores específicos, sem esquecer que falar, até papagaio fala. Então preste muita atenção ao fechamento do dia, 21 horas horário de Brasília, e as próximas 48 horas. Elas serão decisivas para a gente vencer essa área e enfrentar esta área que é importantíssima e sim, tem potencial de deixar muita gente para trás. Eu vou atualizar tudo sobre o fechamento hoje lá na nossa comunidade geral do Telegram. Se você quiser participar, clica no segundo link da descrição. Tem sites, análises, atualizações e muito mais para você. Segundo o link da descrição, a comunidade é gratuita. Agora você quer participar dos nossos times premium e desafio, em que você tem acesso a metodologias, planos, estratégias, trades, investimentos, tem acesso a um suporte 1 para 1 comigo e muito mais, clica no primeiro link da descrição. Um chat com o nosso time será aberto, basta você enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações para você fazer parte do time. Ou pelo menos para conhecer o que a gente entrega. Eu sigo fazendo a mesma coisa. Operações de curto prazo, e aqui estão resultados dos integrantes, operações de curto prazo com o objetivo de engordar o caixa e reinvestir este caixa em bons ativos. Então você faz trade, você lucra com trade e você compra bons ativos pensando no médio a longo prazo. Obviamente, tem muita gente que está ganhando dinheiro com trade e quer usar para outras coisas, mas é todo mundo responsável dentro de uma estratégia específica. Você faz trade e você investe pensando no momento que é muito propício depois de uma queda de 50%. Eu volto a qualquer momento com atualizações, mas eu lembro, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. É claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.